Fala pessoal, meu nome é Shina Rambucão, esse eu me acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer um ranking do pior para o melhor de todos os quadrinhos que eu li em 2021. Se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura e quadrinhos que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E quadrinhos não, tá? Porque quadrinhos também é literatura. Vamos assimilar isso. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, sorteios, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, ainda é época de Black Friday, então se você fazer qualquer compra nos sites da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser farinha de linhaça para bolo ou livros, é só usar o link do canal, ele tá na descrição do vídeo. Você não vai pagar absolutamente nada a mais no final da sua compra, mas eu recebo uma pequena comissão por aqui, e isso ajuda muito este booktuber. Em 2021 eu li 15 quadrinhos, entre HQs, mangás, manhwas, eu acabei lendo 15 quadrinhos. Na verdade eu comecei a ler quadrinhos esse ano a partir de junho, então se eu tivesse lido desde janeiro, com certeza o volume e o tamanho desse vídeo teria sido muito maior. Eu tive algumas experiências verdadeiramente incríveis e algumas tenebrosas. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Eu não quis deixar nada de fora, então eu trouxe até alguns que eu não considerava como um quadrinho, mas que eu poderia pensar dessa forma, não sei, eu decidi colocar no final das contas, na dúvida, inclui. Eu vou começar em 15º lugar com aquela que é, inclusive, a mais cara de todas as obras que eu vou citar aqui, que é Os Cavaleiros de Heliópolis. Quem acompanha o canal há um tempo viu o quão feliz eu fiquei por comprar, quão empolgado eu fiquei quando eu comprei. Eu fiz um unboxing e tudo mais, e eu fiquei realmente muito empolgado, até porque a arte desta HQ é incrível, talvez uma das melhores de todas. Olha só isso, olha a qualidade dessas imagens. A arte é verdadeiramente linda, é uma obra de arte. Só que quando entramos na história, é um negócio tão sem pé nem cabeça. Os Cavaleiros de Heliópolis conta a história de uma sociedade de homens e mulheres que podem mudar o mundo através dos seus feitos. Eles são imortais e eles estão ali sempre por trás dos panos, movendo as coisas para direcionar a humanidade para um caminho mais positivo. E assim, a premissa me pegou demais. Então, mesmo ele sendo caro, eu fui lá e comprei. Só que essa belezinha aqui, gente, é ruim. Não tem outra palavra pra usar. Tem criador de conteúdo por aí que fala de não existem obras ruins, que tudo é uma questão de ponto de vista. Eu acredito em parte nisso. Eu acredito que uma parte é obras não funcionam comigo, outra parte é eu sou um isentão e eu não quero dar a minha opinião. E eu não vou deixar de dar minha opinião porque tem pessoas que gostam. Eu achei isso ruim. Ele é ruim no nível de pior obra que eu li esse ano. Ponto. Eu dei 1,5 estrelas por causa da arte. A arte é 5 estrelas, a história é 0. É muito ruim. Eu não recomendo isso pra ninguém. Foi uma tortura ler esse negócio, de verdade. Eu só tenho essas opiniões fortes assim com relação àquele. Do 14º em diante é só uma questão de gosto mesmo. Aí sim, uma questão de gosto. Em 14º lugar temos Royal City Segredos em Família, o volume 1 da série. Essa HQ também tem uma arte super interessante que me agradou demais. Eu fiquei verdadeiramente encantado pela arte. Ela é toda colorida de ponta a ponta, por mais que não seja em capa dura, ela é de muita qualidade, sabe? E a história gira em torno da morte de um dos filhos da família. E muitos anos depois eles se reencontram porque o pai tem um ataque cardíaco e eles se reencontram e têm que lidar com as dores do passado. É basicamente sobre isso. E eu achei a história chata. Eu acho que é a melhor forma que eu tenho para descrever.
eu achei entediante. A arte é bonita, mas assim, eu não consegui me apegar a absolutamente nenhum dos personagens. Nenhum. E olha que eu tentei. Inclusive, eu levei, sei lá, 2 semanas pra terminar. Olha o tamanho disso. É uma HQ super fininha, bonita, agradável aos olhos, mas eu levei umas 2 semanas pra terminar. Tem um aqui que eu sentei e terminei em, sei lá, 2 horas, porque eu não conseguia largar. E não foi o caso aqui. Nesse caso, eu tive uma grande dificuldade. Eu achei chatos, personagens chatos, entediantes, repetitivos, muito repetitivos. Eu acho que o maior problema era isso. Eu já tinha visto aquilo antes. Enfim, 14º lugar. Em 13º lugar, temos Paul está morto, baseado numa lenda urbana de que Paul McCartney morreu e foi substituído. A arte, ela é bem diferente dos outros dois, tá? Ela é super conceitual, uma coisa super diferente, assim. Eu não me lembro de já ter visto artes dessa forma. Então eu achei tudo muito bonito. O trabalho gráfico é muito bonito. Ela é capa dura, ela é bonita, ela tem um verniz localizado aqui. Ela é muito bem trabalhada. Só que, mais uma vez, eu não liguei pra história. A história, já expliquei, é baseada na lenda urbana de que Paul McCartney sofreu um acidente de carro, foi substituído para os Beatles não acabarem. É basicamente sobre isso. Só que eu olhava e pensava assim, meu Deus, que baboseira. Juro, meu pensamento foi esse, que baboseira, o que é que eu estou lendo aqui? E aí, no meio daquilo tudo, entravam algumas intrigas e atritos entre membros da banda que eu também não ligava. Eu simplesmente não ligava. E eu achava que em nada acrescentaria ao plot do livro. Principalmente isso. Se fosse acrescentar ao plot da obra como um todo, tudo bem. Mas algumas coisas simplesmente estavam ali jogadas como um fanservice para lembrar que eles tinham atritos. E é isso. Eu acho que essa conjunção de coisas meio que me fez achar tudo meio meh. Por isso ele ficou em 13º lugar. Em 12º lugar, temos o primeiro que eu li esse ano, que foi Degenerado. Essa HQ me lembrou muito algo antigo, sabe? E como é uma história baseada em fatos reais, eu imagino que a intenção era justamente essa. Ela conta a história de um homem que foi para a Primeira Guerra Mundial e, no meio daquela loucura que ele estava vivendo, ele forja um acidente, um ferimento para que ele possa sair da guerra. Depois disso ele acaba desertando e foge. E depois de fugir, ele é procurado, se eu não me engano, podendo ser preso ou morto. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é preso. Ele passa anos escondido com a sua esposa e até que ele começa a se vestir como uma mulher para conseguir sair na rua. E depois disso ele passa vários anos vestido dessa forma. E cada vez mais ele se encontra dentro daquilo que ele está se vestindo. Ele se sente cada vez mais confortável com o que inicialmente era apenas um personagem. Meu problema aqui foi muito mais em como as coisas foram expostas, principalmente por ser uma história real. Essa HQ, ela cai em muitos clichês. Muitos. Ela pega a imagem mais caricata possível de transexuais e utiliza aqui em vários momentos. Por mais que a história seja verdadeira e a arte seja bonita e o trabalho feito aqui esteja excelente, eu não consegui me desligar disso em momento nenhum. Ele deixa de focar em vários assuntos pertinentes e importantes para focar em sexualização da personagem principal. É isso. E por isso ele ficou na posição que ele está em 12º. Em 11º lugar é uma dobradinha que é o primeiro e o segundo volume de It's Okay Not to Be Okay, que são esses dois aqui. O volume 1 é o menino que se alimentava de pesadelos, o volume 2 é a criança zumbi. Eles são adaptações de um dorama, se eu não me engano, e provavelmente estariam mais altos na minha lista se eu tivesse assistido o dorama, que inclusive algumas pessoas me falaram para assistir. Eu não assisti, eu não tive tempo para assistir, mas avaliando a minha experiência com uma obra
com imagens, esse aqui foi o que eu quase deixei de fora, tá? Por isso que eu tô usando esse termo. Ele ficou nessa posição, em 11º. A dobradinha, claro. É tão fininho, é tão absolutamente fininho, que eu não vi sentido em separar os dois. Ele também traz uma arte bem conceitual, tá vendo? Bem diferentona. Eu não sei se o dorama segue essa mesma linha ou se é uma complementação. Ele é interessante, ele traz ensinamentos com mensagens meio que escondidas assim. E assim, ele trabalha muito bem pro pouquíssimo volume de informação que ele passa. Trabalha muito bem. Mas talvez por não ter assistido dorama, ele não me atingiu tanto quanto os que estão à frente dele na lista. Não é ruim, de forma alguma. Inclusive, a partir desse momento, não tem nada que seja ruim. Mas ele para por aqui. Em 10º lugar, temos Joy Second. Eu comprei Joy, eu gostei muito de Joy. Eu peguei Joy Second, pra mim ele ficou abaixo. Joy e Joy Second contam uma história de um mangaka. Um mangaka é aquele que cria histórias para mangás e desenha. E o seu assistente. O seu assistente é gay. Esse mangaka recebeu pela primeira vez uma encomenda de um mangá gay, Boys Love, e ele aceita essa encomenda e aí ele tenta uma abordagem diferente no trabalho com o seu assistente e as coisas se desenrolam. Importante falar que ele é um mangá mais de 18 anos, ele não tem nada explícito, mas ele é mais de 18 anos, então eu preciso falar disso. Não, ele é explícito sim. Não, tem sim. Tem cenas que são quase explícitas. Quase explícitas. Porque como todo mangá mais de 18 anos, eles cobrem as coisas, mas as coisas estão ali acontecendo. Então sim, faz sentido ele ser 18 anos. Eu deixei ele em 10º porque ele fica aquém do primeiro, sabe? Ele acaba caindo em territórios muito comuns, ele acaba sendo repetitivo, bem repetitivo, e isso fez a qualidade da minha experiência cair um pouco. Por isso ele tá aqui em 10º. Em 9º lugar, temos uma surpresa para quem acompanha o canal há um tempo, porque talvez imaginassem que eu ia colocar isso mais acima, porque eu amo tanto o livro base. Mas em 9º lugar temos Duna, o volume 1. É um graphic novel com uma imagem que eu já vi antes. Eu acho que eu já vi isso principalmente coisa similar, por exemplo, com a Liga da Justiça, os Vingadores, X-Men. X-Men tinha, pelo menos é o que eu tenho aqui na minha cabeça, uma imagem muito parecida com a dessa aqui. É uma imagem bonita, não tô tirando os méritos, mas eu já vi antes. Diferente de vários dos anteriores que eu já vi aqui, esse eu abri o graphic novel, a HQ, e eu pensei, poxa, eu já vi isso antes. Outra coisa que eu acho é que ele fica abaixo do livro. Se você quiser saber exatamente o que eu achei do livro Duna, que tá aqui, eu deixo linkado aqui em cima nos cards. Lá eu explico a minha experiência completinha, de ponta a ponta do livro. Eu acho que na HQ, infelizmente, ele não conseguiu dar a profundidade e a clareza sobre aquele mundo e sobre aqueles personagens. Por isso, na minha opinião, ele não chega ao nível do livro. Em 8º lugar, temos Fragmentos do Horror. Esse mangá com esse trabalho incrível foi o retorno do autor depois de 8 anos sem lançar nada. E foi a minha primeira experiência com ele, tá? Então eu dei sorte de pegar logo esse material que tá espetacular, de verdade. Eu vou tentar mostrar aqui a capa, o detalhe da capa. A Darkside arrasou muito aqui, gente. Que eu acho que não vai dar pra pegar. Ele tem alto relevo algumas cenas de dentro do livro. Meio que como se fosse uma marca d'água. Eu achei a arte muito interessante, me passa toda a agonia e o asco de algumas cenas. Porém, este mangá está em 8º lugar porque, em alguns momentos, por mais que o nome seja Fragmentos do Horror, eu dei gargalhadas. Essa é a verdade. Eu dei... Na verdade, eu acho que ele é no lugar que ele deveria ficar, porque ele me fez rir. E fazer alguém rir não é um demérito, de forma alguma. Eu só não me assustei, eu fiquei com medo em momento nenhum.
que inicialmente eu acho que seria a minha expectativa ali. Depois que eu li o pós-fácil e o próprio autor se demonstrou um pouco insatisfeito, eu entendi que tudo bem. Porque eu tava com medo, porque eu peguei com muita expectativa porque eu já tinha ouvido falar do autor. Então, quando ele mesmo disse que talvez ele não tenha chegado no ponto que ele queria, eu fiquei mais leve. E eu logo lerei um outro dele. Tô esperando baixar o preço, que é um negócio que tá bem caro, R$100 e tantos. Porque eu quero muito conhecer, porque eu gostei do traço, eu gostei da narrativa, eu só acabei rindo mais do que eu esperava. Em sétimo lugar temos Joy, agora sim a parte 1 de toda a história. Falando nisso, a parte 1 e 2 elas são separadas, tá? Elas são completamente independentes uma da outra. Então se você quiser só ler Joy, ele se completa em seu ciclo perfeitamente, sem precisar do Joy Second. Joy tem uma arte que eu também já vi antes, não é nada novo. Isso não é um demérito, mas não é nada novo. É bonito, é limpo, mas não é nada novo. A história é muito fofa, é envolvente, em alguns momentos engraçadas, os personagens são muito queridos. Eu acho que vale muito a leitura. Eu acho que a partir de agora, eu acho que até Fragmentos do Horror são HQs, quadrinhos em geral, que eu super indico. Então, daqui pra frente não tem ruim, gente. Ele só tá aqui por uma questão de ordem. Gente, a luz pifou. O que eu faço agora? Eu dei muita sorte, eu comprei o softbox ontem. Enfim, né? Vamos continuar mesmo sem luz. Eu tentei dar um jeito aqui, não vai ficar igual a antes, mas vamos terminar o vídeo. Em sexto lugar, eu trouxe O Marido do Meu Irmão, volume 1. Esse mangá conta a história de irmãos gêmeos, um ainda mora no Japão, o outro foi morar no Canadá, onde se casou com outro homem e acabou falecendo. Este homem, o viúvo, foi até o Japão encontrar o irmão gêmeo para passar um tempo em família. E aqui temos toda a questão, o tabu que ainda é no Japão, os conflitos internos da família e o desenvolvimento dos relacionamentos entre eles. Isso tudo, claro, enquanto eles passam pelo luto. Toda a história desse mangá é super fofa, delicada, cuidadosa. O assunto é tratado com muita cautela, com muita calma, tanto que são 2 volumes. Os 3 personagens principais são incríveis, são fofos, são carismáticos, o relacionamento deles é muito gostoso de acompanhar a evolução. Meu único porém, minha única vírgula com relação a esse mangá é que às vezes ele fica um pouco panfletário, como se fosse um livro de instruções em forma de mangá. Não falo nem as cenas, os textos que tem no meio, tem os textos informativos no meio, mas da própria situação em si. Nessas situações que eu achei um pouco panfletário, mas é meu único porém com relação a ele. Em quinto e em quarto lugar temos uma dobradinha da mesma série, uma série que eu já falei bastante por aqui, um pornozão queridíssimo, um manhwa, eu acho que assim pronuncia, ou seja, um quadrinho coreano, que é Honor of, volume 1 e 2. O volume 1 na 5ª posição e o volume 2 na 4ª posição. Essas duas maravilhas contam a história de uma startup que tenta conseguir uma campanha de uma grande empresa para lançar um jogo dessa empresa, um jogo institucional. E meio que por umas conversas que vão no sentido errado e por algumas confusões, o representante da startup acaba se envolvendo de forma inadequada com com o diretor de marketing dessa empresa. Os dois são 18 anos, tá? E eles são muito 18 anos. Eles são extremamente imagéticos. Eles são extremamente gráficos. Vocês não têm noção do quão erótico é este quadrinho. Nesse sentido, ele é tão pesado que assim, eu tô procurando uma página que não tem essa conotação. Achei. Não, peraí, melhor não. Pronto, aqui dá pra mostrar pra vocês. Não dá? Não dá, peraí. Eu gosto muito do desenho dele. Inclusive dos desenhos mais explícitos, tá? Eu coloquei o volume 2 na frente do volume 1
porque eu acho que aqui no volume 2 tem mais história, mais desenvolvimento. Eu gosto mais do caminho que a relação entre o representante da startup e esse diretor de marketing começam a seguir, e o desenvolvimento do relacionamento deles se torna mais palatável, mais agradável, mais fluido. Então, além do pornozão, ele traz coisas extras que são muito gostosas de ler. O único ponto negativo do 2 em relação ao 1 é que no 1, o time da startup, que são mulheres que trabalham com esse representante, elas aparecem muito mais. E elas são engraçadíssimas e são personagens muito carismáticos, muito gostosos de ler, de verdade. Eu acho que é mais porque o 2 acabou focando no relacionamento deles mesmo, por isso. Mas assim, gente, se você gosta de ler hot principalmente e não conhece quadrinhos ainda, não se aprofundou, eu sugiro que vocês peguem esses dois. Eles são full color, tá? Todas as páginas são coloridas. Ainda tem o bônus para quem tá começando, que ele segue a linha ocidental, que é da esquerda para a direita de leitura. Então assim, eu mais que recomendo. Em terceiro lugar, medalha de bronze desse ano, fica O Marido do Meu Irmão, volume 2. Ele ficou acima do primeiro, principalmente pela diferença do outro. É como se o outro tivesse inacabado. E esse aqui não, ele completa a história, sabe? Existe um aprofundamento no relacionamento deles, as conclusões são muito satisfatórias, são muito bonitas de se ver. É um mega mangá, gente. Eu não tenho mais o que falar do que eu já falei do outro, sabe? É só a conclusão de tudo que acontece nessa história linda, linda demais. É muito lindo. Mas eu acho importante falar algo que tá me incomodando muito. É que este mangá é mais 18 anos. E nada dentro deste mangá é mais 18 anos. Não existe nenhuma sugestão de cunho sexual, não existe violência, não existe nudez explícita ou não. Não faz sentido, não tem nenhuma bundinha pra você dizer que isso custou 18 anos. E aí fica aquela pergunta, por que este mangá é 18 anos? Eu deixo pra vocês pensarem sobre isso. Eu tenho a resposta, mas eu não vou ficar dando as respostas para as pessoas, mas eu fiquei muito incomodado com essa obra linda ser 18 anos, de verdade. Diferenciar o primeiro do segundo lugar foi muito difícil. O que eu usei para diferenciar foi o tempo que eu usei para ler. Aquele que me prendeu mais e eu terminei em menos tempo porque eu fiquei mais preso, e foi esse o único critério que eu usei para diferenciar. E por isso, o meu segundo lugar é Arlindo. Eu vou começar mostrando para vocês a arte, porque ela é fantástica. Olha que delícia! É muito linda, muito bem feita, muito diferente. Das cores ao próprio desenho, a arte é singular. Arlindo conta a história de um garoto, um estudante, adolescente que ainda está no armário, que é gay, mas que as pessoas ainda não sabem, e a descoberta dele, da vida dele, no seu dia a dia ali de estudante, de filho, de neto, de amigo. E essa descoberta e esse dia a dia é muito lindo, muito gostoso de ler. Eu diria até que Arlindo é viciante, e ele ainda traz uma série de referências à cultura pop dos anos 2000 que só quem viveu sabe. Eu me vi cantando e vivendo coisas que ele viveu, situações que eu me lembro que aconteceram. Quem era um adolescente no início dos anos 2000 sabe muito bem o que é ouvir Pitty, Sandy Júnior. Nas primeiras páginas aparece o CD da Britney Spears. É um CD que não é nem citado, mas assim, ele está lá na imagem. Se você nunca leu Arlindo, um HQ nacional incrível, eu sugiro que você leia, porque ela é fantástica. Em primeiro lugar, pelo motivo de desempate que eu já falei, que é o que ficou mais tempo em minha mão que eu não conseguia soltar, e eu não consegui soltar. Eu sentei e li de cabo a rabo. Eu sentei com um café, o café acabou, eu não bebi água, não fui no banheiro, não fiz nada, eu só li. E eu terminei porque eu não consegui soltar. Que é Heartstopper, volume 1. A arte dele é toda em preto, verde, água e branco.
e ela se basta na sua simplicidade, sabe? A história é tão boa que o desenho, que é bom, tá? Eu achei o desenho lindo, achei a arte muito linda, mas ela brilha apesar da sua simplicidade. Uma simplicidade, uma aparente simplicidade, sabe? Porque ela é muito boa. É uma arte que expressa todo tipo de emoção, aparentando ser algo simples, sem muito esforço. Isso é difícil. Heartstopper tem um caminho parecido com Arlindo, mas o foco dele é na descoberta do amor na adolescência entre dois jovens que estão passando por essa mesma descoberta, por esse mesmo momento na vida deles. É certamente a melhor HQ que eu li esse ano. Pelo critério de desempate, eu usei esse critério porque isso significava que eu estava me divertindo demais e eu estava. É viciante. É hipnotizante. Você não consegue soltar. Os personagens são incríveis, os personagens secundários são incríveis. Tem personagens que aparecem aqui e ali, você pensa, poxa, eu quero ver estes personagens nos próximos volumes. E eu espero realmente conseguir ver, porque eu inclusive já comprei a 2 agora na Black Friday. E é delicado, é fofo, sabe? E às vezes tudo que a gente precisa é ver algo dando certo, um relacionamento dando certo, ver a felicidade acontecendo. E é exatamente isso que acontece aqui, gente. Por isso que ele tá aqui em primeiro lugar. Então é isso, gente. Essas foram as 15 HQs que eu li esse ano, os 15 quadrinhos que eu li esse ano, em ordem de gosto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum deles, deixem aí nos comentários. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.